Você já se perguntou se as plantas podem lembrar das coisas? Parece estranho, né? Afinal, elas não têm cérebro, neurônios ou algo parecido com o que usamos para armazenar memórias. Mas, e se eu te disser que cientistas descobriram que, sim, as plantas podem ter uma forma de memória? Pois é. Elas registram experiências, aprendem com o ambiente e até adaptam seu comportamento ao que já viveram antes. Hoje, vamos mergulhar nesse mistério incrível e entender como as plantas podem memorizar eventos, reconhecer padrões e responder ao mundo ao seu redor de formas surpreendentes. Fica comigo até o final porque tem umas descobertas que vão mudar completamente a forma como você vê as plantas. Quando falamos em memória, a primeira coisa que pensamos é no cérebro. Nós, humanos, lembramos de cheiros, rostos, lugares e experiências porque nosso sistema nervoso armazena essas informações. Mas e as plantas? Como poderiam lembrar de algo se não têm neurônios? Bem, a ciência já mostrou que a memória não precisa necessariamente de um cérebro. Até organismos simples, como algumas bactérias, têm uma forma de memória, que ajuda a responder melhor ao ambiente. No caso das plantas, a memória está ligada à maneira como elas processam informações ambientais. Elas podem armazenar dados sobre luz, temperatura, ataques de predadores e até aprender a reagir de forma diferente a eventos repetidos. Isso tudo acontece através de mecanismos bioquímicos e genéticos que registram essas informações e afetam o comportamento da planta no futuro. Agora, vamos ver alguns exemplos impressionantes. Se você acha que as plantas são apenas seres passivos, que simplesmente crescem sem pensar em nada, se prepare para mudar de ideia. Um dos experimentos mais famosos sobre a memória vegetal foi feito com a mimosa pudica, aquela plantinha sensível ao toque, que fecha suas folhas quando algo encosta nelas. O biólogo italiano Stefano Mancuso e sua equipe fizeram um teste curioso e deixaram as mimosas caírem de uma pequena altura repetidamente. No início, elas fechavam as folhas rapidamente, achando que era uma ameaça. Mas, depois de algumas quedas, elas perceberam que não havia perigo real e pararam de se fechar. O mais incrível? Mesmo semanas depois, as plantas ainda lembravam dessa experiência e continuavam sem reagir ao mesmo estímulo. Isso significa que elas aprenderam e armazenaram essa informação por um bom tempo. Outro experimento impressionante foi feito com feijoeiros. Pesquisadores descobriram que essas plantas podem lembrar a direção da luz e antecipar para onde devem crescer, mesmo quando a luz é apagada por um tempo. E tem mais. Algumas plantas conseguem lembrar ataques de insetos e produzir substâncias defensivas mais rapidamente se forem atacadas novamente. Se as plantas não têm cérebro, onde elas guardam essas informações? A resposta está nos seus genes, hormônios e redes de sinais elétricos e químicos. 1. Memória epigenética. Algumas plantas armazenam informações através da epigenética, que é uma forma de modificação do DNA sem alterar os genes em si. Isso permite que elas lembrem de eventos passados e ajustem sua resposta no futuro. Por exemplo, algumas plantas expostas a secas intensas conseguem ativar genes que as tornam mais resistentes, e essa informação pode ser transmitida para a próxima geração. 2. Sinais elétricos e químicos. As plantas possuem uma rede interna de sinais elétricos parecida com a dos animais. Elas transmitem impulsos elétricos para coordenar suas respostas ao ambiente. Um exemplo clássico é quando uma lagarta começa a comer uma folha, a planta envia sinais para outras partes do corpo, alertando sobre o ataque e ativando a produção de substâncias tóxicas para se defender. 3. Memória hormonal. Os hormônios vegetais, como o ácido jasmônico e o ácido salicílico, ajudam a regular as respostas das plantas. Se uma planta já passou por um estresse antes, sua produção hormonal pode ser mais eficiente na próxima vez, ajudando-a a reagir mais rápido. Agora que já entendemos como a memória vegetal funciona, vamos para algumas curiosidades impressionantes. Plantas podem reconhecer seus parentes. Algumas espécies, como a Arabidopsis, conseguem identificar plantas da mesma família e evitam competir por recursos com elas. Algumas árvores conversam entre si. Através das raízes e da rede de fungos no solo, as árvores podem compartilhar nutrientes e até alertar umas às outras sobre ataques de insetos. Flores lembram dos polinizadores. Algumas flores conseguem ajustar a produção de néctar dependendo dos horários em que os polinizadores costumam visitá-las. Plantas podem ser treinadas. Estudos mostraram que ervilhas podem aprender a associar um estímulo externo, como o vento, à presença de luz, antecipando sua reação. Isso não é incrível? Saber que as plantas têm memória muda completamente a forma como nos relacionamos com elas. Se as plantas podem aprender e lembrar, será que devemos repensar como as tratamos?
Será que elas sentem algo parecido com emoções? Isso ainda é um mistério, mas a ciência está cada vez mais próxima de responder essas perguntas. O fato é que as plantas são muito mais complexas do que imaginamos, e entender sua memória pode revolucionar a agricultura, ajudando a desenvolver espécies mais resistentes e produtivas. Além disso, cuidar bem das plantas pode trazer benefícios para nós também. Afinal, elas já provaram que prestam atenção ao ambiente e reagem ao que acontece ao redor. A ciência já mostrou que as plantas podem memorizar experiências, aprender e até antecipar eventos, tudo sem um cérebro. Mas ainda há muitas perguntas sem resposta. Será que diferentes tipos de plantas têm memórias diferentes? Será que podemos ensinar as plantas a se defenderem melhor? E, mais impressionante, será que um dia conseguiremos nos comunicar diretamente com elas? O fato é que, quanto mais estudamos as plantas, mais percebemos que elas são incríveis. E aí, o que você achou dessas descobertas? Você já percebeu algo assim nas suas plantas? Conta aqui nos comentários, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o fascinante mundo das plantas. Nos vemos no próximo vídeo.